Olá, queridos alunos e queridas alunas, que Deus abençoe a todos, que a paz que excede a todo entendimento humano esteja agora com você, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. E todos os domingos eu trago para você a nossa aula do nível Master. Hoje vamos para a aula de número 58, estamos estudando as epístolas gerais e esta é a parte 2 deste estudo. Já estudamos na parte 1 a epístola aos Hebreus e agora nós vamos falar sobre a epístola de Tiago. Tenho certeza que você vai gostar, vai aprender e vai crescer no conhecimento da palavra de Deus através da aula de hoje. Já quero pedir a você que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e não se esqueça de clicar no gostei, hein? Isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Vamos fazer uma oração agora? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos dê a revelação da palavra dele. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado e santo, eu te glorifico, ó Pai, eu te bendigo porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estudar a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra. E eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha capacitar a minha vida enquanto professor, para que eu possa conseguir transmitir os ensinamentos da Tua palavra com clareza e profundidade. E que o mesmo Espírito Santo também capacite a quem me assiste agora para assimilar este ensinamento, para receber este conteúdo em nome de Jesus. Abençoa a nossa aula, é isso que eu te peço e já lhe agradeço, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem, quero que você tome em suas mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a minha Bíblia na versão revista e corrigida, uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia Pentecostal, e você pode usar uma Bíblia igual a essa ou pode usar a que você tiver aí. Além da Bíblia, você vai precisar também da apostila fornecida com exclusividade pela Escola de Teologia João Ribe Palharim. Essa apostila chega até você gratuitamente através do WhatsApp. É só mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo na sua tela e nós enviaremos para você. É claro que você deve se identificar como aluno e solicitar a aula pelo número, aula 58, nível Master, Epístolas Gerais, parte 2, a Epístola de Tiago. Mas se você optar por receber a apostila impressa, basta que você venha pessoalmente até uma das igrejas da Paz e Vida, até uma das nossas unidades de ensino, e ali você vai solicitar a aula impressa e vai recebê-la gratuitamente. O primeiro texto que nós vamos ler para começar a aula está aqui em Tiago, capítulo 1, versos 5 até o 7, onde diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então preste atenção. A tradição considera que o autor desta epístola é o Tiago, irmão de Jesus. Meio irmão, né? Porque sabemos que Jesus não foi filho de José. Jesus foi filho de Maria, gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Já Tiago, esse aí vai ser filho de José e Maria. Então, Tiago, segundo a tradição, foi quem escreveu esse livro.
essa epístola, ele era meio-irmão de Jesus, irmão por parte de mãe. É importante dizer que este Tiago que escreveu essa epístola não é o mesmo Tiago que a palavra de Deus diz que fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. E, na verdade, no grupo de 12 apóstolos, de 12 discípulos, haviam 2 Tiagos. Isso está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Inclusive, esse texto nem consta aqui na apostila, mas eu quero fazer um adendo aqui, porque eu acho importante que você saiba que há, no grupo dos 12, 2 Tiagos, e nenhum desses 2 é o autor da epístola. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Vai anotando aí, ó. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então temos 2 Tiagos aqui, o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu, que a gente quase não ouve falar desse Tiago no Novo Testamento. Mas temos então 3 Tiagos, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, que também era um dos 12 apóstolos, e Tiago, meio-irmão de Jesus. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas pastor, como que esse Tiago apareceu aqui e de repente escreve uma epístola? Onde é que esse Tiago estava quando Jesus estava operando milagres, quando Jesus estava pregando o evangelho? De onde surgiu esse Tiago afinal? Bem, se você sabe que esse Tiago era meio-irmão de Jesus, então isso já explica muita coisa. Esse Tiago estava vivendo em Nazaré enquanto Jesus estava rodando Israel anunciando o evangelho. E esse Tiago não acreditava que Jesus, o seu irmão, era o Filho de Deus. E eu não quero nem criticar o Tiago, eu quero até que você se coloque no lugar do Tiago. Imagina que você tem um irmão, seu irmão mais velho, que você brincou com ele, que você comeu com ele todos os dias, que você estudou com ele na mesma escola, que você viveu uma vida normal com ele até os 30 anos. Aí quando chega os 30 anos de idade, ele inventa uma conversa de que ele, na verdade, é filho de Deus. Que ele não é filho do teu pai, ele é só filho da tua mãe. Ele é filho da tua mãe, gerou-se no ventre da sua mãe, mas é filho de Deus. É uma história difícil de acreditar, você não acha, não? Se coloca no lugar do Tiago. O Tiago não concebia essa ideia. Quando Jesus pregava e dizia que desceu do céu, que é o Filho de Deus, que é o Filho do homem, o Tiago dizia: o meu irmão está louco, o meu irmão ele precisa ser internado no manicômio, o meu irmão, olha, alguém precisa detê-lo, ele está fazendo aí um absurdo, ele está enganando o povo. Mãe, faz alguma coisa, chamando ali a Maria para tentar impedir Jesus, mas a Maria sabia a experiência que ela tinha tido com Deus. E a Maria confirmava: Tiago, meu filho, o que teu irmão está falando é verdade. Ele nasceu do meu ventre, sim, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ô mãe, para cima de mim com essa conversa. Ô mãe, confessa para mim, a senhora deve ter tido um caso com um soldado romano e aí nasceu o Jesus. Agora dizer que ele veio do céu, ô mãe, me dê atestado de besta que eu não sou. O Tiago passou muito tempo negando que seu irmão Jesus era o Filho de Deus. Mas teve um momento que não teve como negar. Tiago viu quando Jesus foi crucificado. Tiago viu quando o sangue dele foi vertido até a última gota. Mas 3 dias depois, no domingo pela manhã, o Tiago viu o mesmo Jesus, com o mesmo corpo que viveu durante 33 anos e meio, ressurgir dos mortos vivo, com um corpo que não tem sangue, porque o seu sangue foi todo derramado na cruz do Calvário, e fazendo ainda mais milagres. Então, nesse momento, aquele irmão
incrédulo que Jesus tinha, o Tiago, se torna então um grande admirador de Jesus, um grande defensor do ministério de Jesus e vai se tornar também um grande pregador. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Tiago tinha uma característica que nenhum pregador do mundo jamais teve ou jamais vai ter. Você sabe o que Tiago tinha, que nenhum pregador jamais vai ter? A aparência física de Jesus. Você sabe que irmãos de sangue geralmente têm semelhanças, principalmente quando os dois puxam para a mãe ou os dois puxam para o pai, né? Aí fica aquela semelhança. Os historiadores dizem que Tiago, entre os 4 irmãos de Jesus, era o mais parecido com ele. Então imagina o quanto devia ser maravilhoso ir para a igreja no domingo pela manhã e ouvir Tiago pregar. E ficar olhando para o Tiago pregando e olhando para ele lembrando de Jesus. Porque a aparência física deles era muito semelhante. Tiago era muito parecido fisicamente com Jesus e ele se tornou um dos principais líderes da igreja cristã em Jerusalém. Então, feita aí essa explicação, agora você sabe de onde veio o Tiago. Vamos voltar aqui na apostila. O Novo Testamento fala ainda de 2 homens com esse nome, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, sendo que o Tiago, filho de Zebedeu, morreu decapitado por volta do ano 44. Foi lá aquele relato de Atos 12, quando prenderam Tiago, decapitaram, em seguida prenderam o Pedro. Só que o Pedro foi solto por um milagre de Deus. Então, se o Tiago foi decapitado por volta do ano 44, é impossível que o Tiago tenha escrito esta epístola. Não haveria tempo hábil para que Tiago escrevesse essa epístola. Então, não há dúvidas de que foi o Tiago, irmão de Jesus, ou chame como quiser, meio irmão de Jesus. Esse Tiago só se converteu após a morte de Jesus, está aqui Atos capítulo 1, quando Jesus já havia morrido e ressuscitado. Entre os cristãos que estavam reunidos, aí aparece o Tiago. Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago e João, e André e Filipe e Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as suas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo aqui? Neste momento, os irmãos de Jesus, não só Tiago, só para você que não sabe, Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Fora as irmãs que a Bíblia não diz o nome. Se fala que são irmãs, fala no plural. Então significa que eram no mínimo 2. Então Tiago, José, Simão e Judas, mais pelo menos 2 irmãs, podemos garantir pela palavra que Maria teve pelo menos 6 filhos. E é espantoso que católicos do mundo inteiro aceitem o dogma da Imaculada Conceição e da perpétua virgindade de Maria. Dizer que Maria estava virgem quando o Espírito Santo a envolveu e ela gerou Jesus, até aí tudo bem, aí a gente acredita. Agora, querer vir me dizer que a Maria está virgem até hoje, me explica isso aqui, como é que uma mulher consegue ter 6 filhos e permanecer virgem? E outra, a exigência feita a José era que ele esperasse o nascimento do primogênito, Jesus, e depois a tomasse como esposa. E você sabe o que significa tomar uma mulher como esposa? Significa viver uma vida conjugal plena com ela. José viveu uma vida conjugal plena com Maria, teve vários filhos e filhas. Então não acredite nesse dogma católico
de que a Maria morreu virgem, está virgem até hoje, por isso que os católicos até hoje, quando se referem a Maria, a chamam de Virgem Maria. Não. Foi Virgem Maria quando recebeu o Espírito Santo e gerou Jesus. Mas depois desse dia não foi mais virgem, foi uma mulher casada que tinha uma vida sexual ativa como qualquer outra e não há nenhum pecado nisso. O fato é, Tiago está aqui entre os discípulos logo após a morte e ressurreição de Jesus. Vindo a apostila de novo. Tiago, irmão de Jesus, provavelmente só se converteu após a morte dele. Vemos sua incredulidade acerca do Messias, acerca de ser o seu irmão o Messias, em João 7,5. Vamos ver aqui, João capítulo 7, verso 5. O momento em que Tiago e os seus irmãos questionam aquilo que Jesus falava. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Está claro aqui. Mas depois de convertido, tornou-se o principal líder da igreja em Jerusalém. Nós temos como referência da liderança de Tiago na igreja de Jerusalém, Atos 12, versículo 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Repare, o Tiago que estava morto, aqui no capítulo 12, versículo 2, é o Tiago, irmão de João. O Tiago, para quem Pedro manda anunciar que o anjo abriu as portas da prisão e ele está livre, é o Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Capítulo 15, verso 13 é outra referência. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra. E aí começa uma pregação linda aqui do Tiago. Outro texto, capítulo 21, versículo 18 de Atos. Olha só a liderança de Tiago sendo confirmada na palavra. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Gálatas capítulo 2, versículo 12, carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. E o resto do versículo não vem ao caso aqui. O que eu quero é te mostrar que quando Pedro chegou em Antioquia, teve ali uma discussão entre ele e Paulo. Mas está falando aqui que chegando ele da parte de Tiago, enfim, eles tinham uma comunhão. O que está mostrando aqui é a presença do Tiago na liderança. Então ficou provado que Tiago era um dos líderes da igreja. Por causa do seu imenso senso de justiça, era também chamado de Tiago o Justo, até para diferenciar um pouquinho dos outros. Segundo Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, esse Tiago aqui, meu irmão de Jesus, foi apedrejado por volta de 62 da era cristã. Vamos falar então da epístola de Tiago? Vamos lá? A epístola de Tiago foi direcionada aos judeus dispersos e aos judeus cristãos. É considerada por muitos como o livro de Provérbios do Novo Testamento, por causa do seu teor cheio de sabedoria e verdades morais para a vida cristã. O objetivo desta carta era corrigir os erros e condenar os pecados a que estavam sujeitos os primitivos judeus convertidos ao cristianismo, e animar os crentes a sofrer as provações a que estavam expostos. Depois da saudação aqui no capítulo 1, versículo 1 da carta de Tiago, ele, em primeiro lugar, consola os leitores e os exorta a permanecerem firmes, assinalando ao mesmo tempo as causas que originam a apostasia. Do capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 21, ele começa a falar
sobre a apostasia, sobre o que leva as pessoas a apostatarem. Procede em seguida a demonstrá-los contra as falsas denominações de religião, explicando em que consiste a verdadeira fé. No capítulo 1, versículo 22 ao 27, ele fala de quais são os efeitos que ela produz, sobre o pecado da distinção de pessoas, da acepção, de pessoas. No capítulo 2, do verso 1 ao 13, de que modo se evidencia uma fé verdadeira. Ele fala que a fé sem obras é morta, é assim, é pelas obras que a gente evidencia a fé. Exortações contra a presunção do exercício ministerial e a falsa sabedoria, no capítulo 3, verso 1 até o 18. Ele reprova as contendas, no capítulo 4, do 1 ao 12. Os juízos temerários, do capítulo 4, 13 até o capítulo 5, verso 6. A epístola termina com exortação à paciência nos sofrimentos. Aí ele cita como exemplo Jó, Vede, irmãos, que fim teve Jó, porque ele foi provado, mas ele perseverou, e que fim o Senhor lhe deu. Está aqui no capítulo 5, do verso 7 até ao 12. E depois está escrito aqui, a oração como recurso dos crentes em todas as circunstâncias. Inclusive, é daqui da carta de Tiago que a gente extrai o ensinamento que é a base em todas as igrejas para a unção com óleo. Quando a gente unge na igreja, você sabe que existe hoje muito misticismo dentro da igreja. Isso é muito negativo. Tem igrejas por aí que dão tanta coisa, mas tanta coisa para o povo levar para casa, que eu vou lhe contar uma história real, não estou inventando nem aumentando, uma história real. Eu fui pastor numa cidade no interior de São Paulo, chamada-se Limeira, cidade de Limeira. Tinha um empresário lá, e esse empresário era membro da igreja que eu era pastor. Esse empresário, ele atuava no ramo de galvanoplastia, como se fosse bijuterias, objetos folheados e uma série de coisas. O principal cliente desse empresário era uma grande igreja evangélica, uma grande igreja. E essa grande igreja evangélica mandava fazer tanta coisa para dar para os membros, que ele tinha lá uma estante lotada de objetos que aquela igreja já havia mandado fazer para produzir e entregar nos cultos. É uma campanha disso, é um dia especial daquilo, leva isso para casa que é santo, leva isso aqui para casa que eu consagrei, enfim. Eu fico pensando que os membros daquela igreja, na estante da sala da casa deles, não tinha espaço nem para fotografia, de tanto objeto que a igreja dava, dito como sagrado. Há misticismos dentro da igreja. Há igrejas que dão uma série de coisas para a pessoa levar para casa e dizem que muita coisa é digna de santificação. Mas a palavra fala do azeite. O azeite, isso aí ninguém pode tirar da igreja. O azeite, a unção com óleo, isso é bíblico. Está escrito aqui, tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então está aqui. A unção com óleo para curar é bíblica, assim como a unção com óleo para consagrar, a unção com óleo para proteger, a unção com óleo para uma série de coisas. Então a igreja pode sim usar-se à vontade desse recurso da unção com óleo, e Tiago foi um dos que usou também. Tiago apresenta aos judeus convertidos a necessidade de obedecerem à palavra de Deus. Os tempos eram difíceis e ele estava extremamente preocupado com os membros da sua igreja e com a possível apostasia. Desta forma, apresenta temas como a fé sem obras é morta, orar por sabedoria, a necessidade de praticar a palavra, a língua desenfreada, entre outros. A principal característica de estilo é a sua natureza abrupta. As mudanças são feitas de um assunto para outro sem qualquer tentativa para ligá-los. Quando você lê a epístola de Tiago, você vai perceber que
não tem uma preocupação, o Tiago não tem a preocupação de fazer uma ligação do capítulo 1 para o 2. Se lê o capítulo 1 é uma coisa, se lê o capítulo 2 é outra, se lê o capítulo 3 é outra. Por isso que ele é chamado de Provérbios do Novo Testamento. Se lê o livro de Provérbios, é assim também. Inclusive o livro de Provérbios é o livro que eu recomendo para quem quer fazer um devocional. Ele tem 31 capítulos, você faz um capítulo por dia, é excelente. E o legal é porque cada capítulo fala de uma coisa, um não tem nada a ver com o outro. E Tiago vai mais ou menos por esse caminho também do livro de Provérbios. Voltando aqui na apostila, portanto, não há um assunto geral e faltam as ligações entre os pontos de análise. Ela é eloquente, a carta é enérgica, é sincera e tem um tom distintamente judaico. Falta-lhe a ênfase doutrinária encontrada em Paulo e declara a fé cristã em termos de excelência moral, instruindo os leitores em assuntos de moral cristã. Ela é notável pelas suas omissões. Por exemplo, na epístola de Tiago, não encontramos a palavra evangelho nenhuma vez. A epístola de Tiago não faz referência à obra de redenção, não faz. Não fala da encarnação, Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Não fala disso na carta de Tiago. Não fala da ressurreição, não fala da ascensão e menciona apenas 2 vezes o nome de Cristo. Só 2 vezes. Pastor, então, o que o Tiago queria com essa carta? O seu objetivo era fortalecer os cristãos em tempos de provação, conforme o capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 6, verso 7, capítulo 5, do 1 até o 6, ele deixa claro ali qual que é o objetivo da carta. Fortalecer a fé dos cristãos que estavam sendo provados. O Tiago não tinha a intenção que Paulo tinha quando escrevia suas epístolas. Você tem que entender que as epístolas paulinas, elas tinham um cunho doutrinário. Paulo escrevia para doutrinar, para ensinar, para discipular. Tiago não. Tiago não escreveu com esse objetivo. E glória a Deus por isso, porque Deus usa cada pessoa de uma forma. Se fosse para Tiago escrever igual Paulo, bastava Paulo escrever mais uma, né? Pois é, então Deus usou aqui o Tiago para escrever uma carta diferenciada. E também ele fala sobre corrigir os seus erros na vida pessoal e na vida da igreja. É claro que você vai precisar fazer uma leitura da carta de Tiago. Eu gosto muito da carta de Tiago, eu diria até que das epístolas gerais, a carta de Tiago é uma das minhas prediletas, uma das que eu mais uso em minhas mensagens na igreja, porque eu acredito ser uma carta repleta. Eu olho aqui a minha Bíblia, tem muita coisa marcada aqui, muita anotação desta epístola de Tiago. Então eu quero que você que está assistindo essa aula, entenda que você ouvir uma aula sobre a epístola de Tiago e não ler a epístola de Tiago, é a mesma coisa que você ler a receita e não comer a comida. Você leu a receita, como é que faz o bolo assim, 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 mas não comeu o bolo. Você não pode deduzir que é bom só pelo que você leu. Você vai deduzir que é bom quando provar. Você vai ser edificado quando ler a epístola de Tiago. Vejamos o que comenta aqui o Stamps. Esta epístola trata de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago exorta os crentes a suportarem com alegria suas provações e tirarem proveito delas. Isso está no capítulo 1, do verso 2 até o verso 11. Tiago teve coragem de abordar um tema que muita gente não gosta de falar, que é da provação, porque muitos não têm respostas para isso. Muitos pregadores evitam falar de provação porque isso não dá glória. O povo não dá glória quando a gente prega sobre provação. O povo dá glória quando a gente prega sobre bênçãos, sobre vitórias, sobre conquistas. Só que não tem como negar o fato de que todo cristão enfrenta provações.
Então Tiago falou sobre como suportar com alegria as provações, porque acredite você ou não, você sempre vai passar por provações na vida. Seja você um novo convertido, ou seja você um cristão de muitos anos. Ele exorta-os a resistirem às tentações. Não confunda aprovação com tentação. Pastor, qual que é a diferença? A aprovação vem de Deus. E o que Deus quer quando nos prova? Extrair o que há de melhor de nós. A tentação vem do maligno. E o que o maligno quer quando nos tenta? O maligno quer extrair o que há de pior em nós e nos fazer pecar. Repare, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto e tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi o Espírito, quem tentou Jesus foi o diabo. Então a tentação é algo que vem do diabo para tentar nos derrubar. E Tiago fala sobre como resistir tentações, como ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ele nos ensina a demonstrar uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia. Tem muita gente na igreja, amados, que tem uma profissão de fé linda. Eu creio que Jesus fez isso. Eu creio que a Bíblia diz aquilo. Eu creio nisso, eu creio. E é tanto creio que dá para escrever um livro. Inclusive, muitas igrejas têm uma confissão de fé lá na entrada, e tudo que a igreja crê. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas a questão é, você vive o que crê? Ou é só uma profissão de fé vazia? É só uma decoreba que você fala, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas não vive a fé. Tiago falou, nós temos que ter uma fé viva. A fé sem obras é morta. Se a gente diz que crê, mas não faz o que diz que crê, de nada adianta a nossa fé. Veja aqui comigo na apostila, ele fala sobre a pecaminosidade de uma língua indomável. Gente, isso aqui é forte demais. Ele fala aqui sobre o perigo da língua. Ele fala sobre a sabedoria carnal, sobre a conduta pecaminosa, sobre a vida presunçosa, sobre a riqueza egocêntrica. Você vê que é uma carta pequena e que uma coisa não liga com a outra, porque são vários temas sortidos dentro da carta, mas cada capítulo ou cada trecho de capítulo que você lê, meu amigo, é uma instrução profunda que o Tiago passa. Veja mais aqui. E por fim, Tiago encerra ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Em todos os 5 capítulos, destaca-se o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, ativa, pela qual se ama o próximo como a si mesmo, manifesta-se pelas boas obras, mantém a língua sob rígido controle, busca a sabedoria de Deus, submete-se a Deus como juiz, confia em Deus para viver cada dia, e é uma fé que não é egocêntrica nem libertina, que é paciente no sofrimento e que é diligente na oração. Dá para acreditar que tudo isso aqui está em 5 capítulos? Gente, vocês precisam ler a epístola de Tiago, porque ela é profunda demais. Eu tenho certeza, você que prega a palavra, quando você lê a epístola de Tiago, o Espírito Santo vai te dar muitas mensagens para você pregar para a igreja, e mesmo que você não seja um pregador do Evangelho, você lendo essa carta vai aprender bastante. O pastor João Ribe Palharim fez algumas explicações do livro O Evangelho Reunido, tomando como base a epístola de Tiago. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 5, vamos comigo lá? Em Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 13, nós temos aqui aquele relato do milagre, né, da libertação do endemoniado gadareno. E ali percebemos 7 coisas inúteis. Primeiro, os demônios viram Jesus de longe e se aproximaram. Adiantou o quê? Nada. Prostraram-se com temor, adoraram a Jesus, reconheceram que Jesus é o Filho do Altíssimo,
creram no seu sangue, no seu grande poder, rogaram com muita fé e até foram atendidos, porque foram enviados para a manada de porcos conforme eles tinham pedido, mas acabaram no abismo. Então tudo isso aqui que os demônios fizeram não valeu de nada, porque no final eles foram para o abismo do mesmo jeito. Isso mostra o quê? Que toda adoração e fé no Senhor são inúteis se não tiver a obediência. A obediência é requisito fundamental do reino de Deus, por isso a palavra declara que obedecer é melhor do que sacrificar. E Jesus também disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Tiago, que foi meu irmão do Senhor e chefe da igreja, por volta do ano 45, escreveu na sua carta o seguinte, Tiago 2,19: Tu crês em Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Aí você faz um link de Tiago 2,19 com Marcos 5. O Tiago afirmou que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. E porque creem e estremecem, mas não obedecem, vão de qualquer forma ser lançados no lago de fogo. Aí você vê lá em Marcos 5 exatamente o que o Tiago falou. Os demônios crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que ele estava ali para atormentá-los e mandá-los para o abismo. Enfim, eles sabiam de tudo isso aí, mas não conseguiram o que queriam, que eram se livrar da condenação. Os demônios conseguem crer em Deus e em Jesus mais do que qualquer pessoa na face da terra, porque eles creem não por fé, mas por terem visto. Conhecem o Senhor há milhares de anos, no entanto, não o obedecem. Acreditar em Deus não é o grande mérito. O meritório para qualquer pessoa é obedecer-lhe e fazer a sua vontade enquanto se estiver aqui na terra, conforme fez o próprio Senhor quando homem. Está lá em João 6,38, Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o mérito do cristão não é crer em Deus. Crer em Deus, todo mundo crê, poxa vida, qualquer um crê, até o diabo crê. O mérito do cristão está no fato de, além de crer, obedecer. Porque se você acha que crer em Deus é difícil, eu lhe digo o que é difícil. É obedecer ao Deus que você crê. Isso aí sim é difícil. E se você consegue obedecer, então você tem o mérito. Jesus disse assim, olha, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus garantiu, o Pai está sempre comigo porque eu lhe agrado. Eu faço as coisas que Ele quer. Você quer Deus contigo o tempo todo? Faça as coisas que agradam a Deus. Naturalmente, se você desagrada a Deus com a sua maneira de viver, não espere, meu amigo, minha amiga, que as coisas vão ficar boas para você o tempo todo. Não espere que Deus vai estar com você se você não anda na obediência. E terminando aqui o raciocínio do pastor João Ribe, tal pessoa jamais poderá ser tocada pelo maligno, porque verdadeiramente entronizou Jesus como Rei e Senhor. Outro comentário do pastor João Ribe no Evangelho Reunido que lembra Tiago, é lá em Mateus capítulo 14, quando Jesus ele anda sobre as águas, né? Você conhece o texto, e o Pedro diz, Senhor, se és tu, eu quero também, quero andar sobre as águas contigo. E Jesus falou o que para ele? Vem andar sobre as águas, que bom que você tem essa fé, tira o pé do barco, vem andar. E diz o Evangelho que Pedro andou sobre as águas. Ele andou. Não sei se ele andou meio metro, se ele deu 2 passos, mas diz a palavra que ele tirou o pé do barco e saiu andando ao encontro de Jesus. Mas teve um momento que ele titubeou na fé e ele duvidou. Quando ele duvidou, ele naufragou imediatamente. Jesus perguntou para Pedro, puxou ele lá, né, salvou ele, e disse, por que duvidaste? Vamos ler na apostila? Quando a pessoa duvida, ela anula a fé. Tiago, chefe da igreja em Jerusalém, escreveu em Tiago 1, 6, 7.
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago está explicando aqui, igreja, lembra daquele milagre de Pedro andando sobre as águas? Se ele não tivesse duvidado, teria chegado lá onde estava Jesus, teria dado as mãos para Jesus e teriam vindo os dois andando sobre as águas até o barco. Mas ele duvidou. E foi só ele duvidar que naufragou. Então entenda, duas coisas que não dá para misturar é fé e dúvida. Tem coisas que parece que nasceram uma para o outro, não é? Queijo e goiabada, gente, coisa maravilhosa. Café com leite, perfeito, né? Arroz com feijão, show de bola, maravilha. Agora tenta misturar água e óleo, consegue? Você pode colocar na mesma xícara, balançar, misturar. As moléculas do óleo não são compatíveis com as moléculas da água, então você pode bater no liquidificador, não misturam-se. Fé e dúvida, não dá para misturar. Você tem fé, entrou a dúvida, a fé sai. Você tem dúvida, entrou a fé, a dúvida sai. As duas não ficam juntas. Então o Tiago falou, você crê em Deus, creia sem duvidar. Porque se der lugar para dúvida, perde a bênção. Outro texto que o pastor João Ribe Palharim nos explica no Evangelho Reunido, que faz lembrar uma fala de Tiago, é lá em João 20, 23, quando Jesus disse assim, soltai e soltar-vos-ão. Nossos ódios, rancores, mantêm as pessoas presas num cárcere invisível e mais inexpugnável do que a pior fortaleza da terra. As suas vidas não andam e as prejudicamos em todos os sentidos. Porém, nós mesmos, os carcereiros, estamos na mesma prisão, infelizes, retidos em amarguras e tormentos. Jesus ensinou que temos que soltar esses prisioneiros para que a gente também seja solto. Pegou a visão aí? Não. Quando você tem mágoa de alguém, alguém te magoou, te feriu, te traiu, te roubou, fez qualquer maldade com você, você guarda a mágoa, você prende esta pessoa. Ela está presa numa cadeia invisível da qual você é o carcereiro. Só que o carcereiro, eu te pergunto, ele fica do lado de dentro ou do lado de fora da cadeia? Me diga aí. Você já foi na cadeia alguma vez? O carcereiro fica onde? Fica dentro. Ele está tão preso quanto o preso. Então, não ignore o fato de que quando você guarda a mágoa de alguém, você está tão preso quanto aquela pessoa. E se você solta, se você perdoa, você solta aquele prisioneiro, você também vai ser solto. Soltai e soltar-vos-ão. Pois bem, o que isso aí tem a ver com Tiago, né? Você está pensando aí, o que isso tem a ver com Tiago? Outro texto aqui que Jesus falou, com a medida com que medis, vos medirão a vós. Nossos parâmetros estabelecem os critérios futuros. Se não julgamos ninguém, também não sejamos julgados. Se somos misericordiosos, também alcançaremos misericórdia. Se somos rigorosos para julgar, também seremos julgados com rigor. Por isso, além de ser uma questão de obediência, não julgar é uma questão de prudência, porque o que eu fizer para o outro eu vou fazer para mim. Onde é que o Tiago entra nisso? No capítulo 2, verso 13. Tiago disse assim, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele diz aqui, a misericórdia levará muitos à bem-aventurança eterna. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, ou bastante coisa, sobre esta epístola. E mais uma vez eu quero insistir com você, leia a epístola de Tiago, porque aí depois de ler a epístola, você assiste essa aula de novo e vai ter um pleno entendimento daquilo que consta nesse texto sagrado. Se você gostou da aula de hoje, clique no gostei, um abraço para você, até a próxima aula, tchau, tchau.